A fazenda estava condenada. As janelas pregadas, o tempo impiedoso. Mas quando Laura caminhou pelo corredor empoeirado, algo a fez parar. Atrás de uma parede descascada, encontrou uma velha caixa e dentro dela, uma fotografia. 3 pessoas sorriam diante do casarão, um casal que ela não conhecia. E a mãe dela, jovem, com um olhar que parecia esconder uma história nunca contada. Naquele instante, Laura entendeu que a demolição da fazenda não seria o fim. Seria o começo de tudo o que o tempo tentou apagar. Laura desceu do ônibus com uma mala pequena e o olhar perdido na imensidão do campo. O vento soprava seco, levantando poeira vermelha que grudava na barra do vestido e na ponta dos sapatos, como se a terra quisesse marcar presença antes mesmo dela entrar. À sua frente, o portão de ferro da antiga fazenda Monte Verde estava entreaberto, rangendo como se ainda resistisse a deixar o tempo entrar. Havia um cadeado quebrado pendurado de lado, uma peça inútil, mas simbólica. Algo ali já não era mais protegido. Ou nunca foi. Ela não voltava desde criança. Lembrava-se de correrias pelo pomar, do cheiro do café vindo da cozinha, do barulho de louça na pia e de uma mulher loira que a observava da janela do casarão com um lenço branco preso nos cabelos. A imagem era vaga, quase sonho, como certas lembranças que a infância guarda sem explicar. Agora, a fazenda estava prestes a ser demolida. O terreno fora vendido. Máquinas chegariam em 2 dias. Laura viera apenas recolher o que restava. Alguns objetos da família, lembranças pequenas antes que tudo virasse entulho. Mas ao passar pelo portão, ela sentiu algo estranho, como se o ar mudasse de peso. O silêncio do lugar era espesso. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio de coisa guardada, trancada, acumulada por décadas. No caminho de pedras até o casarão, a grama alta roçava nas pernas. Os galhos secos estalavam sob seus passos. E no fundo, o casarão se impunha com uma dignidade triste. Janelas pregadas, pintura descascada, telhas tortas, mas ainda inteiro, como alguém que insiste em ficar de pé, mesmo depois de perder tudo. A porta da frente cedeu com esforço. Um cheiro de madeira molhada e mofo subiu como uma memória antiga. Laura entrou devagar, como se não quisesse acordar o lugar. Cada passo fazia eco nas tábuas do assoalho. O som das portas antigas se misturava ao assobio do vento, e por instantes Laura teve a impressão de que o casarão respirava. No salão principal, as paredes estavam descascadas e o teto manchado pelo tempo. Havia marcas no chão onde móveis pesados costumavam ficar. Um quadro grande, tombado num canto, mostrava apenas um fundo vazio. O retrato que ali estivera havia desaparecido. Laura se agachou para recolher os cacos do vidro do quadro e então percebeu uma pequena rachadura na parede. Não era recente, era antiga, como uma linha que o tempo desenhou de propósito. Com um leve empurrão, parte do reboco se soltou, e atrás dele, uma abertura estreita revelou uma caixa de madeira escurecida e coberta por poeira. O coração de Laura acelerou. Ela tirou a caixa com cuidado, soprando a poeira até aparecer um fecho de metal enferrujado. Quando abriu, o tempo pareceu parar. Dentro havia cartas amareladas, um lenço bordado com as iniciais HD, um pequeno terço de contas gastas e uma fotografia. Na foto, 3 pessoas sorriam diante do casarão. Um casal elegante, vestindo roupas de época, e ao lado deles, uma jovem de traços familiares. Laura levou a mão à boca. Era sua mãe. Mais nova, radiante, com um brilho nos olhos que Laura nunca vira antes. Como se naquela imagem existisse uma versão da sua mãe que o mundo nunca conheceu e que ela, por algum motivo, foi obrigada a enterrar. No verso da foto, havia uma dedicatória escrita à tinta. Para Helena, com todo amor, A. O papel estava manchado, como se tivesse chorado o próprio tempo. E a letra era idêntica à dos bilhetes que sua mãe deixava nos aniversários. O mesmo laço no final do H, o mesmo jeito de inclinar as palavras, o mesmo cuidado quase doloroso. Laura encostou a fotografia no peito, não por saudade apenas, por instinto.
como se segurasse uma prova que ainda não sabia nomear. Ela passou o resto da tarde explorando os cômodos, mas nada era apenas coisa velha agora. Cada objeto parecia esconder um significado. Cada porta rangendo parecia dizer: "Você chegou tarde, mas chegou." No antigo escritório, encontrou uma escrivaninha coberta de folhas e um diário de capa de couro. As primeiras páginas estavam em branco, como se alguém tivesse hesitado. Mas depois vieram palavras escritas com urgência, como se o escritor precisasse registrar o que não podia dizer em voz alta. Helena veio hoje, mais uma vez. Disse que o pai dela jamais aceitaria o que sentimos, que os muros desta fazenda são mais altos do que parecem. Eu quis acreditar que o tempo mudaria algo, mas o tempo só serve para esconder, nunca para apagar. Laura fechou o diário, tentando conter o tremor nas mãos. A letra era masculina, e o nome no topo das páginas, Arthur, o mesmo A da dedicatória. O sol já começava a se pôr quando Laura voltou ao pátio. O céu alaranjado refletia nas janelas quebradas e o casarão parecia respirar pela última vez. Então ela ouviu um barulho ao longe, metal, motor, algo sendo descarregado. As máquinas já estavam chegando. E Laura entendeu, com um aperto no peito, que não tinha 2 dias, tinha pouco tempo, que a fazenda não guardava apenas ruínas. Guardava um segredo com o rosto da sua mãe. Os dias de Helena. Helena era filha do contador da fazenda. Vivia numa pequena casa de tábuas ao lado do estábulo, cercada pelo som constante dos sinos das vacas e pelo perfume doce das laranjeiras. O pai, homem rígido e silencioso, dedicava-se aos livros de contas do barão Henrique de Alencastro, o proprietário daquelas terras imensas. A mãe, costureira, passava as tardes à sombra da varanda, consertando uniformes e vestidos das moças da casa grande. Helena cresceu entre retalhos e folhas de papel. Aprendera com o pai o amor pelas palavras e com a mãe o segredo de enxergar beleza nas coisas simples. E talvez por isso sua presença fosse tão inconveniente para um mundo onde beleza e coragem eram permitidas apenas a quem tinha sobrenome. Foi numa manhã de primavera que o destino decidiu se apresentar. Arthur chegou da capital como quem chega por castigo. Era sobrinho do barão, enviado para supervisionar a colheita e aprender sobre responsabilidade, como diziam os tios. Trazia no olhar a inquietação de quem crescera entre salões e carruagens, mas nunca aprendera a ouvir o vento. No primeiro encontro, Helena entrou na varanda com um cesto de flores. Arthur levantou os olhos do jornal e o tempo pareceu cometer um erro. Como se, por um instante, esquecesse as regras. "Perdoe-me", disse ele meio surpreso. "Não sabia que a primavera também caminhava por aqui." Helena sorriu, mas não respondeu. Era educada demais para sustentar o olhar de um homem da casa grande. Mesmo assim, algo dentro dela, uma mistura de susto e calor, fez seus dedos tremerem ao ajeitar o lenço. Os dias seguintes foram de encontros breves e conversas interrompidas. Helena levava bilhetes de contas para o barão e Arthur sempre encontrava um motivo para acompanhá-la até o portão. Falavam de livros, de sonhos, de coisas que não cabiam no mundo rígido que os cercava. Arthur admirava a coragem com que Helena dizia o que pensava, mesmo quando baixava o tom de voz para não ser ouvida. E Helena, sem querer, começou a reconhecer naquele homem algo que não combinava com o título que ele carregava: solidão. Certa tarde, sob o alpendre, Arthur mostrou-lhe um pequeno caderno de anotações. "Estou escrevendo algo", confessou. "Uma história sobre um amor impossível." Helena ergueu os olhos, e o ar pareceu pesar. "E o que acontece no final?" Arthur sorriu com um brilho triste. "Ainda não sei. Acho que depende de você." Daquele dia em diante, começaram a trocar cartas. Palavras escondidas sob livros de contabilidade, papéis dobrados dentro de lenços. Ninguém podia saber, nem os criados, nem os familiares. O barão jamais permitiria que seu herdeiro se envolvesse com gente de chão batido. Mas o destino, como sempre, não pediu permissão. Numa noite em que a fazenda dormia sob o luar, Helena ouviu passos no jardim. Pela janela viu Arthur segurando um lampião.
A luz tremia entre sombras, como se o próprio fogo estivesse com medo do que iria iluminar. Helena saiu sem pensar, e quando chegou à beira do lago, Arthur estendeu a mão. Eu não sei o que o amanhã fará de nós, disse ele, mas se um dia o tempo nos separar, quero que se lembre disso. Eu te escolhi, antes mesmo de saber o seu nome. Helena encostou a testa na dele. O coração batia tão alto que parecia ecoar pelos campos. O beijo aconteceu devagar, como se o próprio vento tivesse parado para testemunhar. Mas o amanhecer trouxe o preço. 2 criados os viram juntos e correram para contar ao barão. Horas depois, Helena foi chamada à casa grande. O velho senhor, sentado à mesa de madeira maciça, olhou-a com desprezo e disse apenas uma frase. Meu sobrinho não se mistura com gente de chão batido. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Não por medo, por injustiça. Porque certas humilhações doem mais do que a própria ameaça. Naquela mesma noite, o pai de Helena recebeu a ordem de deixar a fazenda até o amanhecer. Era expulsão, sentença, apagamento. Arthur tentou impedir. Escreveu cartas, enviou recados, correu atrás do tio. Mas tudo foi interceptado, tudo foi travado, e quando Arthur voltou meses depois, soube que Helena havia desaparecido, levada pela família para longe, sem deixar endereço. Como se arrancassem uma árvore pela raiz para que ela não florescesse mais ali. O diário de Arthur terminava com frases curtas, quebradas, como quem não consegue respirar enquanto escreve. Procurei, paguei, ameacei, prometi. Nada devolve o que o poder decidiu esconder. Laura, ao ler aquelas páginas, sentiu um peso que não era seu, mas que a atravessava como herança, porque aquele amor interrompido não parecia ter morrido. Parecia ter sido enterrado vivo, e histórias enterradas vivas sempre encontram um jeito de subir à superfície. O que o tempo escondeu. Laura passou a noite em claro, sentada diante da lareira apagada. A fotografia, o lenço e o diário estavam sobre a mesa, como peças de um quebra-cabeça que o tempo desmontou. Do lado de fora o vento soprava entre as árvores, arrastando lembranças que ela nunca viveu. A cada página, o nome de Helena aparecia com mais ternura, mais urgência, mais dor. Arthur escrevia sobre cartas devolvidas, sobre noites de espera, sobre o casamento arranjado pelo barão com uma herdeira da capital. Um casamento que parecia mais contrato do que destino. Mas entre as linhas, Laura sentia o eco de algo maior. Uma história que não terminara ali. No amanhecer, ela caminhou até a antiga capela da fazenda. O teto estava rachado, mas o altar ainda guardava o cheiro de cera e um silêncio de promessa. Atrás do púlpito, encontrou um armário com gavetas cheias de papéis. Alguns eram registros de batismo, outros eram recibos, outros, cartas que ninguém teve coragem de queimar. E então ela viu um envelope selado com cera vermelha e as letras HD gravadas na frente. Com mãos trêmulas, Laura abriu. Dentro havia uma carta sem data, escrita por Helena. Se algum dia alguém ler isto, saiba que eu não fugi. Fui levada. Mas deixo aqui a verdade que não posso dizer a ninguém. Deste amor nasceu uma vida. Ele nunca saberá e talvez o mundo nunca perdoe. Mas a criança que carrego é fruto de um sentimento puro, mesmo que proibido. Se o destino for justo, ela voltará a este lugar e encontrará o que o tempo tentou enterrar. As palavras pareciam vibrar nas mãos de Laura. O coração batia forte demais. Por um instante, o silêncio da capela se encheu de algo que não era medo, mas reconhecimento, como se alguém dissesse dentro dela, enfim. Laura voltou correndo ao casarão, tirou a fotografia da caixa e observou os rostos de novo. O sorriso de Helena, o olhar intenso de Arthur. E então reparou no detalhe que antes não tinha visto. Um bebê no colo da moça, parcialmente encoberto pelo brilho da luz. As feições eram sutis, mas familiares. O mesmo formato dos olhos que Laura via toda manhã no espelho, o mesmo desenho do queixo, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Laura sentou-se no chão, sem saber se chorava de espanto ou gratidão.
Tudo fazia sentido. Sua mãe nunca falava do passado. Dizia apenas que a vida começou no momento certo. Agora Laura entendia. Não foi o momento certo. Foi o momento possível. O único que sobrou. Helena era sua avó. E aquela fazenda era o lugar onde o sangue dela tinha sido proibido de existir. Nesse instante, Laura ouviu novamente o som das máquinas ao longe. O mundo real voltando com violência. Motores, homens conversando, ferro batendo. Ela correu até a varanda e viu caminhões estacionados perto do portão. Um engenheiro segurava pranchetas e alguns homens marcavam paredes com tinta, como se escolhessem o que iria morrer primeiro. Laura sentiu uma urgência que não era só dela. Era de Helena. Era de Arthur. Era da mãe dela, que guardou tudo em silêncio e levou o segredo para o túmulo. Laura apertou o envelope contra o peito e pensou: se o tempo tentou enterrar, então hoje alguém vai desenterrar de vez. A casa que não queria cair. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. O casarão parecia maior quando tudo ficava escuro, e não era só porque os corredores alongavam as sombras, mas porque o silêncio dava voz ao que o dia escondia. Ela caminhou devagar, segurando o lampião como quem segura coragem. A chama tremia a cada sopro de vento que entrava pelas frestas, como se a casa respirasse com dificuldade. Passou pela sala onde o quadro quebrado ainda estava encostado na parede. Olhou para o espaço vazio onde antes havia um retrato e pensou que aquilo era o resumo de tudo. Alguém retirou o rosto, mas não conseguiu retirar a presença. A ausência também deixa marcas. Laura voltou ao escritório e abriu o diário de Arthur de novo. Leu trechos em voz baixa, como se lesse para alguém ouvir. Eu quis acreditar que o tempo mudaria algo, mas o tempo só serve para esconder, nunca para apagar. Ela fechou os olhos, sentiu a própria garganta apertar. E então, num impulso que não era racional, começou a procurar mais. Porque uma casa antiga não guarda segredo em um único lugar. Uma casa antiga guarda segredo como a terra guarda raízes. Espalhado, profundo, insistente. Laura puxou gavetas, moveu livros, encontrou recibos velhos, contas amareladas, listas de empregados com nomes que já não existiam. No fundo de uma gaveta presa, encontrou uma chave pequena, quase invisível, amarrada a um fio. O metal estava frio, pesado demais para algo tão pequeno. Ela não sabia de onde era, mas a chave parecia chamá-la. Seguiu pelo corredor até um quarto que ela mal tinha entrado. Um quarto de paredes desbotadas, com uma cama coberta por lençol antigo e um guarda-roupa que cheirava a tecido guardado por décadas. Laura abriu a porta do armário e o rangido foi tão longo que parecia um suspiro. Lá dentro, pendurado num prego, havia um cabide com um vestido antigo e, por cima do vestido, um lenço branco. Laura ficou imóvel. O lenço era igual ao que ela lembrava da infância. O mesmo tipo de tecido. A mesma maneira de dobrar. A mulher loira da janela. O lenço preso nos cabelos. Com cuidado, Laura tocou o tecido. Era leve, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira. E então percebeu uma costura diferente numa das pontas, como se alguém tivesse escondido algo ali. Desfez o ponto com as unhas devagar. Dentro surgiu um papel dobrado muitas vezes. Era um bilhete curto, quase só um sopro, escrito com letra feminina. Se um dia derrubarem esta casa, derrubem também o silêncio. Eu não tive escolha, mas alguém terá. Laura levou a mão à boca. Sentiu as lágrimas queimarem. Porque não era apenas romance proibido. Era cárcere. Era escolha roubada. Era uma mulher sabendo que seria apagada. E tentando, com o pouco que tinha, deixar uma fresta para o futuro. Ela guardou o bilhete no bolso e sentou na beira da cama, olhando para o quarto como se ele fosse um retrato. Quantas vezes Helena teria chorado ali? Quantas vezes teria olhado para a janela esperando Arthur? Quantas vezes teria sido obrigada a engolir o próprio nome? Lá fora, um som distante de motor cortou a madrugada. As máquinas, a obra, o presente batendo na porta da história. Laura levantou num impulso. Voltou para a sala principal e ficou parada diante das janelas pregadas. A casa, de repente, não parecia morta. Parecia apenas ferida. Eu não vou deixar, sussurrou, como se falasse com Helena. Eu não vou deixar que enterrem vocês de novo.
Na cozinha, encontrou uma chaleira velha, ainda no fogão, como se alguém tivesse saído correndo e nunca mais voltado. Laura acendeu o fogo com dificuldade, ferveu água, fez café, e o cheiro espalhou pelo casarão de um jeito tão íntimo que ela sentiu o peito doer. Era como se a fazenda, por alguns segundos, lembrasse de quem foi. Ela tomou o café em silêncio, olhando a fotografia em cima da mesa. E ali, naquela madrugada, Laura tomou a decisão que mudaria tudo. Não bastava suspender a demolição. Era preciso devolver o nome. Era preciso devolver a história. Era preciso, finalmente, abrir as janelas para que o sol entrasse onde o medo viveu por tempo demais. O dia em que a demolição parou. O dia amanheceu coberto por uma névoa dourada que subia do vale. Laura acordou antes do sol e ficou alguns minutos observando a luz entrar pelas frestas das janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam como memórias suspensas. Havia algo diferente naquele silêncio, uma presença serena, como se o tempo finalmente tivesse encontrado repouso. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro úmido da terra molhada pela madrugada e o farfalhar dos galhos lembrava passos antigos caminhando junto dela. No portão, as máquinas esperavam. Laura desceu com a fotografia nas mãos e o envelope de Helena junto ao corpo. Caminhou até o engenheiro responsável, que virou o rosto com estranheza ao ver uma mulher tão calma diante de algo tão grande. — A senhora é a proprietária? Ele perguntou. Laura respirou fundo. — Ainda não, mas sou herdeira do que tentaram apagar. O engenheiro franziu a testa, impaciente. Para ele, era só obra. — A obra tem autorização, disse ele. Tenho ordem e contrato. Laura abriu o envelope, com o cuidado de quem abre uma ferida antiga, e mostrou a carta. Eu não vim discutir tijolo. Eu vim discutir verdade. Esta fazenda foi construída sobre um silêncio, e o silêncio também tem dono. O engenheiro hesitou, não por sentimentalismo, por prudência, porque certos assuntos, quando têm documento e lágrima ao mesmo tempo, viram problema jurídico. Eu preciso falar com a empresa, ele disse. Laura assentiu. Fale, mas hoje ninguém encosta nessa parede até eu ir à cidade. Laura pegou o carro e seguiu para o cartório da região. Não era uma viagem longa, mas pareceu, porque a estrada tinha cheiro de infância e ameaça. No cartório, um senhor de óculos grossos ouviu sua história com a calma de quem já viu o mundo esconder coisas demais. Ele pediu nomes, datas, perguntou pelo barão Henrique de Alencastro, pelo sobrinho Arthur, e então pediu o nome da mãe de Laura. Quando Laura disse, o homem ficou em silêncio por alguns segundos e foi até um arquivo antigo. Voltou com um registro amarelado. Aqui, disse ele baixo. Sua mãe foi registrada, mas há uma informação ausente. Laura inclinou o corpo, lendo com cuidado. O espaço onde deveria estar o nome do pai estava preenchido por um traço limpo, um apagamento. Laura sentiu o mundo balançar. Não era falta de informação, era decisão. Era alguém dizendo, esse nome não pode existir. Ela voltou à fazenda com as mãos ainda tremendo, mas com a alma firme. No portão, o engenheiro aguardava com uma expressão diferente. Ele viu os papéis e entendeu. Aquilo tinha peso. A empresa não quer problema, ele disse. Posso suspender por 48 horas, mas a senhora vai precisar de um pedido formal. Laura respirou como quem agradece sem dizer. Eu consigo. Ao final da tarde, Laura voltou ao casarão e abriu todas as janelas. Deixou o sol entrar como se dissesse ao passado. Não precisa mais ficar escondido. Pendurou de novo os quadros, alinhou móveis, varreu o chão, não para limpar poeira, mas para limpar a história da vergonha. Na parede principal, colocou a fotografia numa moldura nova, simples, firme como a verdade deveria ser. Depois voltou ao lago, onde Helena e Arthur se encontraram. Deixou a fotografia apoiada numa pedra e sussurrou. Eles se reencontraram, vovó. De algum jeito, o amor encontrou o caminho. O vento soprou leve e o reflexo do céu tremulou na água. Era como se o destino respondesse sem palavras. De volta ao escritório,
Laura abriu o diário de Arthur na última página em branco e escreveu ali, com a caligrafia inclinada que herdou da mãe: Vocês não puderam viver o próprio amor, mas eu vivo o eco dele todos os dias. A fazenda Monte Verde não será esquecida. Aqui floresce o que o tempo tentou esconder. O amor que nunca morre, apenas muda de forma. Fechou o diário devagar, como quem sela um pacto. E naquela noite, acendeu o lampião da sala, o mesmo tipo de luz que Arthur levara ao lago, e o deixou aceso até o amanhecer. Como se dissesse ao destino, eles voltaram para casa. O que ficou na terra. Nos dias seguintes, a fazenda voltou a ter som, não de festa, mas de vida. Laura limpou o casarão, abriu caminhos no mato, recuperou móveis, fez café na cozinha antiga. E cada gesto simples parecia reescrever o que o barão tentou apagar. Às vezes, à noite, quando o vento passava entre as árvores, Laura jurava ouvir risos distantes. O murmúrio de duas vozes antigas misturadas ao farfalhar das folhas. Não como fantasma que assusta, mas como memória que consola. Porque o tempo pode derrubar paredes, pode apagar nomes, pode empurrar amores para longe. Mas há uma coisa que ele nunca consegue destruir por completo: aquilo que foi verdadeiro. A fazenda que seria demolida não virou ruína, virou resposta. E Laura entendeu, com uma paz que não cabia no peito: o amor é o único herdeiro que o tempo jamais consegue apagar.